A Viradouro é a campeã das escolas de samba no Rio de Janeiro. A Viradouro levou a nota 10 em todos os quesitos. Na outra ponta, a Acadêmicos de Niterói foi rebaixada depois do desfile em homenagem ao presidente Lula, que gerou forte repercussão política. No Palácio do Planalto, há quem diga que o desfile pode ter custado votos, especialmente entre os evangélicos. Mas há também quem acredite que tudo vai passar até as eleições em outubro, assim como a escola de samba passa pela avenida. Lula está na Índia, em viagem oficial, portanto se afasta desse calor do debate. Mas aqui no Brasil, a oposição, o Congresso e lideranças religiosas demonstram que não vão largar este enredo tão fácil. Olha, vamos imaginar a cena. A energia contagiante do Carnaval do Rio, talvez a maior festa popular do planeta. E no meio disso tudo, uma escola de samba fazendo sua grande estreia na elite decide apostar tudo numa ideia bem ousada. Pois é, o enredo escolhido foi a vida e a carreira do então presidente em exercício, Lula. Uma decisão, vamos combinar, bem corajosa, que prometia dar o que falar na avenida. E, de fato, deu. Só que o resultado foi um verdadeiro balde de água fria. A escola acabou amargando a última posição na classificação. Um baque que, sinceramente, pouca gente esperava, ainda mais com um tema tão em evidência. Então, a grande pergunta que fica no ar é: o que aconteceu ali? Foi a polêmica política que pesou? Foram problemas técnicos? Ou a performance simplesmente não convenceu os jurados? É essa história que a gente vai desenrolar agora. A protagonista de toda essa confusão é a escola de samba Acadêmicos de Niterói. E o que era para ser um momento de consagração, de chegada ao topo, virou o pior cenário possível, o rebaixamento. Pensa só, era o primeiro ano da Niterói no grupo especial, a primeiríssima divisão do Carnaval do Rio. Era a chance de ouro para eles brilharem. Mas em vez disso, terminaram em último e foram rebaixados. Um golpe duríssimo para qualquer escola. Mas para entender como se chegou a esse ponto, a gente precisa voltar um pouquinho. Tudo começou, claro, com a escolha do enredo, uma homenagem que já nasceu, por natureza, cheia de significado e também de controvérsia. O tema oficial era basicamente uma biografia na avenida. A proposta do desfile era contar toda a jornada do presidente Lula, sabe? Desde a infância dele lá no Nordeste, a vida como sindicalista, até finalmente chegar à presidência. Só que olha que interessante, antes mesmo do primeiro carro alegórico ficar pronto, a polêmica já estava rolando solta nos tribunais. A escolha desse tema gerou uma reação imediata a uma onda de oposição política e jurídica. E não foi pouca coisa não. Estamos falando de mais de 10 ações judiciais e representações em órgãos como o Ministério Público e o TCU. O objetivo era um só: tentar de alguma forma impedir que esse desfile acontecesse. Bom, o argumento central de quem era contra era bem direto. O desfile seria uma propaganda eleitoral fora de época, o que é ilegal. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, analisou o caso e decidiu não proibir. A justificativa foi que isso poderia ser considerado censura prévia. Mas eles deixaram um aviso bem claro. A escola poderia, sim, ser punida depois, dependendo do que rolasse na avenida. Com o sinal verde da justiça, a escola levou o enredo para Sapucaí. E olha, o desfile não fugiu da política, muito pelo contrário, mergulhou de cabeça nela. Logo de cara, na comissão de frente, que é tipo o cartão de visitas de um desfile, a mensagem já era explícita. Eles recriaram a posse de Lula na rampa do Planalto, com atores representando não só o presidente, mas também o ministro Alexandre de Moraes e os ex-presidentes Dilma, Temer e Bolsonaro. Os carros alegóricos seguiram na mesma toada. Um deles mostrava as origens de Lula no Nordeste, mas outros eram mais diretos. Tinha um carro com críticas claras às políticas sociais do governo Bolsonaro e outro que fazia uma alusão bem direta à prisão do ex-presidente. E uma das alas que mais gerou burburinho foi a Neoconservadores em Conserva. Ali, famílias eram mostradas dentro de latas gigantes. O ponto crucial é que alguns componentes usavam adereços com referências religiosas, o que, claro, provocou uma reação super negativa, principalmente de parlamentares da bancada evangélica. Mas a polêmica política não foi o único problema da noite. Quando o desfile já estava perto do fim, uma falha técnica muito grave transformou uma situação que já era complicada em um verdadeiro desastre.
O que aconteceu foi o seguinte: na dispersão, que é a área final, onde os carros são desmontados, tudo enguiçou. Os carros alegóricos simplesmente não conseguiam sair. Isso virou uma correria, um final de desfile caótico. E o pior, um dos carros ficou parado lá, atrapalhando a entrada da Imperatriz, a escola seguinte. Isso, pelo regulamento, é uma falha gravíssima. Com o fim dos desfiles, vem sempre aquele momento mais tenso de todos, a apuração. É a hora em que os jurados dão suas notas, quesito por quesito, e decidem o destino de cada escola. E foi na apuração que a dimensão do fracasso ficou nítida. Somando todas as notas, a Acadêmicos de Niterói recebeu apenas 2,10. Só 2! Para se ter uma ideia, as campeãs costumam receber dezenas de notas máximas. Foi um veredito esmagador por parte dos jurados. Diante desse resultado, a escola não ficou em silêncio. Em uma nota oficial, a diretoria afirmou que o rebaixamento foi consequência de uma perseguição sofrida justamente por causa da escolha de homenagear o presidente Lula. E assim a gente fecha essa história, mas com uma questão em aberto. Afinal, o que levou ao rebaixamento da Acadêmicos de Niterói? Foi a ousadia política que acabou custando caro com os jurados? Foram os problemas técnicos gravíssimos na avenida? Ou foi uma combinação de tudo isso? Uma história complexa, cheia de camadas que com certeza vai ficar marcada na memória do Carnaval.